como eu falei com vocês aqui no comecinho do Entre Nós, hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional do Combate à Violência e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. E a gente agora vai conversar sobre esse assunto, sobre essa mazela gravíssima que o Brasil precisa vencer. A gente vai conversar com Maurício Cunha, ele é diretor do Child Fund Brasil, que é uma ONG, gente, que atua justamente nessa área de proteção às crianças, de desenvolvimento social voltado para essas crianças. Tem mais de 80 anos no mundo, aqui no Brasil 56 anos que o Child Fund está aqui já. Maurício, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Nesse dia, eu acho que esse assunto é um assunto para todo dia, na verdade. Enquanto a gente tiver criança sendo abusada sexualmente, criminosos sendo protegidos pela impunidade que ainda paira, a gente tem que falar desse assunto. Mas no dia 18 de maio é importante falar dessa data e sobre esse grave problema. Vamos começar primeiro falando dessa realidade. Ainda há muita impunidade, muitas vezes o agressor é da família, é conhecido, é próximo, e aí muitos casos, embora os números sejam alarmantes, muitos casos sequer são denunciados. Maurício, boa tarde para você. Boa tarde, cumprimentando aí as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Obrigado pela oportunidade de falar desse tema tão importante. De fato, é um problema gravíssimo no nosso país. A criança é o público que mais sofre violências e violações de direitos. Dentre essas violações, se destaca aí a violência sexual, que a gente pode separar em abuso sexual e exploração sexual, que são duas coisas muito diferentes. A exploração sexual tem fins comerciais e o abuso sexual ele acontece, infelizmente, na sua grande maioria, dentro das casas. Ele é um problema doméstico. Nós fizemos uma pesquisa recentemente, como o Child Fund, e a gente... com dados primários, dados secundários, entrevistas com crianças, famílias, e o que a gente apurou é que 90% das violências contra crianças acontece dentro do ambiente doméstico, e principalmente a violência sexual, ela é perpetrada por alguém de confiança da criança e da família. E para cada denúncia de violência sexual, como a gente tem, por exemplo, no Disque 100, existem pelo menos 20, mas a gente sabe que esse número é maior, na verdade, casos não denunciados. Apenas esse ano no Brasil, de janeiro a abril agora, de 2023, foram quase 20 mil denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. A gente sabe que é um crime ainda extremamente subnotificado, justamente porque ele acontece muitas vezes no seio das próprias famílias ou das pessoas de confiança da criança e da família. Então, isso aumenta a subnotificação. E ainda há um muro de silêncio muito forte a ser rompido. Quero lembrar que qualquer ato libidinoso ou conjunção carnal com pessoa menor que 14 anos, ou seja, criança e adolescente, pré-adolescente, seja offline ou seja no ambiente virtual, é estupro de vulnerável no Brasil. Portanto, é cadeia. E quem se omite de um caso assim, sabendo que isso está acontecendo, e omite uma denúncia, também comete crime pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Queria tocar num assunto, porque é muito complexo, né? É claro que esse tipo de violência, esse tipo de crime acontece em todas as camadas sociais, mas muito mais nas camadas mais vulneráveis, né? Nas camadas mais pobres. Metade da população infantil de 0 a 14 anos hoje no Brasil, metade vive abaixo da linha da pobreza, isso significa quase 22 milhões de pessoas. E isso também está dentro do contexto, né? Quer dizer, é tudo muito complexo, até porque em determinadas ocasiões existe a dependência financeira, né, da pessoa nessa camada mais pobre, nessa camada mais vulnerável, e por isso também não consegue fazer a denúncia da maneira mais adequada, ou como deveria ser feito. É um problema absolutamente complexo e, sobretudo, social, né? Exatamente. A violência sexual, ela é um fenômeno de todas as camadas sociais, como você bem frisou. No caso das comunidades mais pobres, pela própria pressão que há pela sobrevivência, a questão da vulnerabilidade das famílias, mais de 50% das famílias hoje no Brasil, inclusive, são monoparentais. Então, acontecem mais casos, a gente tem relatos de mais casos da violência física e psicológica. Mas um dos mitos que a gente precisa desconstruir é esse: a violência sexual é um fenômeno de todas as camadas sociais. E ela é complexa, como você diz, porque ela tem também alguns elementos socioculturais. Quer dizer, em algumas comunidades,
A iniciação sexual, por exemplo, de uma menina com menos de 14 anos é culturalmente aceita. Nós temos casos de incesto no Brasil, e por incrível que pareça, o incesto não é crime no nosso país, né? Que isso é mais ou menos considerado normal em determinados contextos, e nós não podemos aceitar isso, nós precisamos desconstruir esses mitos. Outro mito que precisa ser desconstruído na sua complexidade é de que a criança inventa histórias sobre abuso sexual. Então, há muitos casos, por exemplo, de relatos de crianças e pré-adolescentes, mesmo adolescentes, né, até 18 anos, que relatam casos de abusos, por exemplo, para suas mães, de um padrasto, por exemplo, de um avô ou de uma autoridade religiosa, e essas mães não acreditam, né? Então, eu quero dizer que as pesquisas acadêmicas nos apontam que 96% dos casos a criança não está mentindo, a criança está falando a verdade, até porque a criança não tem o arcabouço psíquico para inventar um abuso sexual, aquilo não é parte da experiência comum da infância, e mesmo nos outros 4% dos casos, o que pode haver é um adulto tentando colocar sobre uma criança falsas memórias para prejudicar outro adulto, num caso de alienação parental, por exemplo, que seria também uma grave violação de direito da criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Escutem as crianças, ouçam as crianças. E mesmo crianças não verbalizando, porque é muito difícil uma criança verbalizar um abuso, às vezes ela não sabe nem definir o que aconteceu com ela, ela só vai entender isso mais tarde na vida adulta. Há sinais identificadores de que esta criança está sofrendo violências. E aí nós contamos muito, principalmente com os professores, com os educadores, são nossos grandes aliados, né, na denúncia das violências, considerando que muitas delas acontecem, a maioria delas acontece no ambiente doméstico, né? E alguns desses sinais indicadores são, por exemplo, a reinfantilização, a criança ter terror noturno, ela começa a ter dificuldades de relacionamento, ela fica extremamente introspectiva, a sexualização precoce, ela começa a ter conteúdos sexuais inapropriados para a idade. Há uma série de sinais identificadores que podem mostrar para aquelas pessoas que estão supervisionando crianças de que ela está sendo vítima de algum tipo de violência. Maurício, a razão dessa entrevista é justamente fazer esse apelo que você acabou de fazer, que as pessoas escutem, que as pessoas deem atenção às crianças, que elas podem pedir socorro de diversas formas, verbalizando ou não, dando sinais. Rapidamente eu vou te contar de uma situação que há alguns anos, no meio da pandemia, numa viagem ao interior do Maranhão, eu fazendo uma reportagem, encontrei uma menina de aproximadamente 13 anos, já no finalzinho da gestação. E aí, estava entrevistando aquela família, mas o tema da reportagem não era esse. Num determinado momento, afastada já dessa criança, eu perguntei para uma tia, quem é o pai da criança que ela está esperando? E a reação, ninguém sabe. Ninguém sabe quem é o pai. E aí eu senti naquele momento que, na verdade, não é ninguém sabe quem é o pai. Ninguém ouviu essa criança. Ou se ouviu, fez segredo daquilo que havia acontecido. Porque muitas vezes o agressor é o provedor, é o que mantém a família. Então essa violência vai passando geração após geração. A avó foi violentada, a mãe é violentada, as filhas, as netas, e isso vai se perpetuando no nosso país. Por isso que todo mundo tem responsabilidade de dar atenção, ouvir, se desconfiar, denunciar. Na reportagem, que não era esse tema, a gente acabou acionando na cidade o Conselho Tutelar, avisando ao Conselho Tutelar que a gente tinha visitado aquele endereço, que tinha uma situação ali de perigo, para tentar fazer alguma coisa. Então, para a gente finalizar, eu queria te perguntar, o que as pessoas podem fazer se elas querem ajudar? Eu sei que o Child Fund tem um programa de apadrinhamento, mas o que a gente deve fazer quando a gente, de alguma forma, quer contribuir para acabar com essa mazela no nosso país? Denunciem para criar justamente um clima de vigilância social que iniba esses agressores. A denúncia pode ser feita, como você mencionou, no Conselho Tutelar do município onde está acontecendo a agressão, até mesmo na delegacia de polícia, mesmo que não haja uma delegacia especializada em crimes contra a criança e adolescência, mas eu quero chamar a atenção para o Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos. Você pode fazer a denúncia anônima, e o denunciante não tem o ônus da prova. O Disque 100 é um grande receptáculo de denúncias,
né, que tem a obrigação regimental e legal de encaminhar para a rede de proteção local. Quem vai fazer a investigação é a rede de proteção local, Conselho Tutelar, delegacia. Então, é importante fazer a denúncia. O Disque 100 recebe essas denúncias e encaminha para a rede de proteção. Isso vai gerando esse clima, vai inibindo esse tipo de violência contra a criança. Quero aproveitar também e dizer que nós estamos apoiando as famílias nessa cruzada em prol da proteção da infância. Esse ano a gente está dando uma ênfase maior no nosso Maio Laranja, né? A violência online, que é um tema gravíssimo contra as nossas crianças. A violência online, na internet, cresceu exponencialmente. São milhões de imagens de estupros, de violência sexual contra crianças no meio digital. E nós lançamos uma cartilha que orienta pais e cuidadores e uma segunda cartilha que orienta as próprias crianças, com uma linguagem bem lúdica, na forma de brincadeiras, de palavras cruzadas, a se protegerem no ambiente digital. Porque hoje a gente tem esse problema. Tem a violência fora do ambiente digital, mas ela está crescendo muito na internet. E a gente precisa também dar atenção, porque as crianças estão no ambiente digital, mas não estão preparadas para se protegerem nesse ambiente. E existe hoje já, tipificado até na jurisprudência, o estupro virtual. Um adulto abusar sexualmente com uma aproximação imprópria de uma criança também é crime, mesmo que não haja o toque físico. E aí é um cuidado muito grande que a gente tem que ter com as nossas crianças e adolescentes. Então, para a gente terminar, como é que o nosso ouvinte, quem está acompanhando aqui o Entre Nós, pode ter acesso a essa cartilha que você citou, Maurício? No site do Child Fund Brasil. Para facilitar, que o nosso nome é em inglês, a gente tem o cfbrasil.org. Se você entra lá de Child Fund, né, que é Fundo para as Crianças, cfbrasil.org, a gente tem a aba Maio Laranja. Você pode fazer o download gratuitamente. Tanto para você que é um professor, de repente quiser conduzir uma oficina com as próprias crianças e adolescentes, quanto para você, pais e cuidadores, porque as nossas crianças estão muito à nossa frente na internet. Às vezes a gente não sabe como proteger os nossos filhos na internet, né? E lá tem as dicas de softwares, de controle parental, como orientar o seu filho, a sua filha. Ensina eles a nunca compartilharem uma informação confidencial na internet. Uma moça, por exemplo, uma pré-adolescente, jamais compartilhar um nudes, porque ela vai estar eternamente na mão daquela pessoa que recebeu aquela imagem. Muitas das nossas crianças e adolescentes são chantageados nesse sentido. Então, lá tem todas as orientações para as famílias e para os cuidadores. Tá certo, Maurício. Então, é cfbrasil.org? Brasil.org. cfbrasil.org e Disque 100 para denunciar qualquer suspeita, qualquer caso de violência sexual contra crianças.